deparei-me com um vídeo no YouTube sobre balões gigantescos no Brasil e consegui chegar a uma pessoa que conhecia outra e que me indicou que tinha um amigo, um artista plástico, o Paulo Paes, que seria a pessoa indicada para fazer este trabalho. E porquê balões? Porque é um objeto que está enraizado na nossa cultura, numa cultura popular, especificamente na festa de São João. Portanto, este contágio brasileiro com Portugal é absolutamente essencial para devolver à memória dos que ainda se lembram e transmitir àqueles que não sabem, mas que percebem o que é que se está a falar, um conhecimento, ou seja, é como é que se faz um balão. Como é que o teu balão pode ser diferente de todos os outros? Eu cheguei do Pará, no norte do Brasil, já tinha o domínio do papel de seda desde a infância. Entrei na Escola de Artes Visuais no Parque Lage, onde me interessei mais pela área de 3D e comecei a aprender técnicas ligadas à escultura. Acontece que o Rio de Janeiro tem uma tradição fortíssima dos balões. Quando eu estava dentro da Escola de Artes Visuais, eu conheci um professor português chamado João Grijó, que estava acabando de fazer um trabalho assim, com um corte um pouco sociológico, antropológico sobre os balões. Eu me interessei imediatamente pelo fato de que eu já dominava o material, que é o papel de seda, e porque eu também percebi que essas pessoas que trabalhavam com balão, eles tinham o poder de conquistar uma escala monumental com o mínimo de recurso. Acontece que a minha identificação com o balão foi imediata e eu percebi que dentro da Escola de Artes Visuais eu não teria recursos para atingir aquele nível de sofisticação e de monumentalidade nas obras. Então eu fui apresentado a Ivo Patrocínio. Então eu fiz algumas visitas ao ateliê de Ivo, que era alfaiate, e ele me passou digamos assim, os fundamentos dessa arte, né? Então eu comecei a desenvolver o meu trabalho a partir daí. A partir dos anos, mas em 2009, eu retomei o balão depois de passar quase 10 anos sem fazer. Com essa retomada, fiz a exposição no Gustavo Capanema e essa exposição atraiu uma quantidade enorme de baloeiros que passaram a se reunir dentro da exposição na hora do almoço. E com isso eu me reaproximei com o meio do balão e nesse contexto conheci Luciano Brito, que é um baloeiro de tradição popular, e com ele comecei a fazer largadas também. Eu nasci no bairro do Caxambi, no subúrbio do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro, esse bairro tradicionalmente é conhecido como um bairro de muitos baloeiros. Então, na década de 80, as festas, né, de família sempre tinham lançamento de balões. Então, fez com que fizesse parte da minha infância e me proporcionasse já uma paixão logo no primeiro momento por essa arte. Eu fui desenvolvendo isso e conhecendo os baloeiros do bairro, que acabaram se tornando meus grandes ídolos de infância. Meus ídolos eram os baloeiros mais antigos e que depois eu fui conhecendo, fui tornando amigo e fui aprendendo com eles. A imagem que eu tenho do balão é sempre de formação de laços afetivos, seja familiar ou com os amigos. Por isso que se tornou uma paixão muito grande na minha vida e faz parte dela até hoje.
O balão, ele é uma coisa que acontece no âmbito público. Então, é como se fosse uma exposição nos céus. Isso cria uma sinergia muito grande com o meio social onde o balão acontece. Então, é impossível você negar a força cultural que isso tem. O balão não é uma arte local, o balão é uma arte realmente universal. E hoje, com o intercâmbio através da internet, essa sinergia e esse compartilhamento de conhecimentos que acontecia no âmbito nacional, agora acontece em âmbito mundial. Existem baloeiros brasileiros viajando a Colômbia, a Mianmar, o México, a Itália e baloeiros desses lugares indo ao Brasil. Isso apesar da proibição e da repressão. Enquanto todos os outros campos da cultura recebem fomento e patrocínio para poder não se extinguir, o balão recebe repressão e continua crescendo. No Brasil, o balão ele é proibido desde 1932. Porém, não havia nenhum tipo de repressão até 1998, quando fizeram uma modificação na lei de crimes ambientais, onde essa lei ela passou a proibir a prática de balões que pudessem causar danos. Essa lei ela ocasionou um efeito ao contrário, provavelmente, do que se esperava, porque ela, em vez de acabar com a prática, ela fez com que a prática deixasse de ser específica dos meses de junho e julho e passou a se estender durante todo o ano, dessa forma dificultando a repressão. Antes a repressão era localizada, só no período de festa junina. E com isso os baloeiros passaram a praticar o lançamento de balões desde o dia 1º de janeiro até o dia 31 de dezembro. O maior temor de todo baloeiro é o vento e a chuva. Então, o balão tem ainda mais essa dificuldade de ser inserido, por exemplo, numa programação, porque ninguém pode programar a meteorologia e o baloeiro não pode fazer nada, não pode contornar a situação climática, as questões climáticas. Então, obriga a gente a estar sempre atento à meteorologia, ao vento. Nós ficamos, às vezes, acordamos no meio da noite para sentir como está o vento, para perceber se ele está aumentando, se ele está diminuindo, porque esse realmente é o nosso parceiro e o nosso possível inimigo. A expectativa foi tão grande quando eu recebi o convite que o Paulo perguntou o que era possível da gente fazer para apresentar aqui. Então, eu falei com ele que oficialmente seria possível trazer 100 balões de 1 metro, né, sendo 50 representando o Brasil e 50 representando Portugal, um balão em forma de peão de 12 metros, também com as cores do Brasil e de Portugal, e um balão de 9,5 metros. Só que a vontade de vir e de fazer uma apresentação bonita me fez ganhar balões, né, de outros baloeiros lá do Rio de Janeiro. Então, no final das contas, nós trouxemos mais de 120 balões para lançar.
Quando eu recebi o convite do Paulo para participar desse evento aqui, já foi um motivo de felicidade, de emoção muito grande, né? Já criou uma expectativa muito grande, onde eu me empenhei o máximo para fazer o melhor possível. E chegando aqui, o que eu vi foi muito melhor e muito maior do que tudo que eu podia esperar. As pessoas me receberam muito bem, demonstraram um carinho muito grande, uma dedicação muito grande. As aulas estavam sempre cheias, todos demonstrando muito carinho pelo que estavam fazendo, muito carinho pelos balões. A cidade vive o dia de São João e o balão de forma muito intensa. Isso me deixou assim muito surpreso, muito feliz. Eu tenho certeza que aqui é o maior São João do mundo.